Trazendo à tona de novo um caso que aconteceu em 2010, ou seja, são 14 anos, né, aqui em São José dos Campos, que ficou conhecido como o caso do Lago. Foi quando o casal Rodolfo Rodrigues e Kátia Carolina foram encontrados mortos em um lago aqui em São José dos Campos. São 14 anos desse crime. E quem foi o autor do crime cumpriu pena, mas a família ainda vive com impunidade. Sabe por quê? Porque agora o autor do crime foi condenado a 26 anos de prisão. 26 anos de prisão. Ele foi identificado, mas ele não ficou detido na época. Depois, quando foram atrás dele, ó, sumiu e segue foragido. A gente relembra essa história e conta os detalhes para você aqui na tela do Vale. Um crime que comoveu a região do Vale do Paraíba, 13 de junho de 2010, na semana do Dia dos Namorados. E foi exatamente após essa comemoração que os jovens Rodolfo, apenas 25 anos, e Kátia, de 23, perderam a vida em um crime brutal. Na época, o suspeito era um rapaz que mantinha um amor platônico por Kátia. Foi o Fabiano Ferreira II. Ele dizia que namorava a Kátia e não namorava ela, apenas gostava dela e por cima ele matou os dois. Ela por ter visto o crime do meu irmão e ela também foi morta. A injustiça fez com que a família de Patrícia perdesse a confiança nas leis e aos poucos ela foi perdendo um a um para a depressão. Assim que o Rodolfo faleceu, o meu irmão faleceu de 25 anos, o Rodolfo, né? Eu perdi minha mãe logo em seguida, 1 ano e 2 meses, perdi minha mãe. 4 meses depois, um outro, meu irmão de 23 anos, por depressão também, né? E depois perdi outro, meu irmão de 48 anos, meu tio e agora, recentemente, meu pai. Tudo em decorrência desse crime. Então, por isso que a gente não pode ficar quieta, né? Que até quando eu vou perder pessoas da minha família por depressão, que agora tem mais um, que vira e mexe, está doente, está com pressão alta, não está dormindo. Até onde eu vou perder minha família? Nicoline foi nesta rua sem saída que o assassino estacionou o carro. Dali, ele trouxe os 2 corpos até ao lado do lago que fica aqui no Jardim Santa Júlia, em São José dos Campos. Foi exatamente aqui que a polícia encontrou os corpos de Rodolfo e Kátia, 2 jovens que tinham acabado de começar um relacionamento. Os jovens perderam a vida há 14 anos. O assassino foi condenado a 26 anos, mas hoje ele é considerado foragido da justiça. O acusado chegou a ficar preso por 3 anos, porém foi solto pela justiça para aguardar o julgamento em liberdade. Após ser condenado pelo júri popular, ele simplesmente desapareceu. Quando ele ficou em liberdade, logo já saiu o júri. Que se ele tivesse preso, ele não estava respondendo em liberdade, ele estaria preso. Mais uma falha aí, né? Eu acho uma falha, né? Segundo este advogado, o processo de liberação do réu antes de um júri popular é comum para não influenciar a decisão dos jurados. A pessoa que responde um processo, a regra é que ela responda em liberdade. São medidas muito fora do comum, é que ele responda preso àquele tipo de independentemente do caso, né? Responda ao processo. A ideia sempre é que ele responda em liberdade. E, geralmente, respondendo em liberdade, alguns requisitos ele tem que cumprir para que ele seja mantido ali naquele, com esse, vamos dizer assim, esse benefício. Então, às vezes, comparecimento em juízo, não atrapalhar o andamento dos autos, das investigações, contribuir com o que lhe for compatível ali naquele momento do processo. De acordo com o delegado Neymar Camargo Mendes, que acompanha o caso, a polícia continua na busca pelo foragido e conta com a colaboração de pessoas que possam saber o paradeiro do assassino. Na época dos fatos, nós fizemos uma investigação aqui pela delegacia de homicídio, na época era a DIG. Por coincidência, eu estava à frente da delegacia nessa época. Conseguimos esclarecer esse crime, identificar o autor, prender o autor e encaminhar o inquérito devidamente relatado
para a justiça. Sabemos que ele teria sido condenado no tribunal do júri, porém, parte jurídica, porque ele saiu, nós não tivemos acesso. É encaminhados à delegacia, geralmente a delegacia da área, ou na cidade onde tem um setor próprio de captura, para que seja feito a procura, né, o cumprimento desse mandado de prisão. Esse mandado também consta num Banco Nacional de mandado de prisão, então qualquer lugar do Brasil onde ele for encontrado vai constar que ele está procurado. Em relação, a gente pede, né, para a população, quem tiver algum conhecimento, seja de qualquer fato em relação às pessoas procuradas, que ligue para o 181. Hoje, eu estou levantando ele novamente, esse caso. Porque são 14 anos calado, não vou me calar mais. Sabe o que é duro nesse tipo de caso? É se ouvir o delegado, doutor Neymar, né, falar assim, não, a gente investigou, identificou, prendeu, mas está solto.